Mateus capítulo 22, a partir do versículo, nós vamos ler todo o texto, mas nós vamos, a partir do versículo 34, Mateus 22, do verso 34 ao 40, a exposição de hoje, ela será nos versículos 39 e o 40. Vamos ler então. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra que acabamos de ler. Mais uma vez, nesta segunda exposição desse texto, o Senhor nos conduz agora, que o teu Espírito nos conduza em cada palavra, em cada momento dessa mensagem. E assim é que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já falei, domingo anterior, nós falamos sobre o primeiro e o grande mandamento, qual Jesus respondeu àquele intérprete da lei, no versículo 37, quando ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lá em Deuteronômio, nós fizemos a leitura agora há pouco, aparece no final: de toda a tua força, demonstrando que de todo o nosso ser nós devemos amar a Deus. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, devemos amar o nosso Deus de forma a não ter nenhum outro Deus além dele. Devemos fazer isso porque é o primeiro e o mais importante mandamento. Não existiria nenhuma razão dos outros mandamentos serem cumpridos se este for quebrado. Se nós não amarmos a Deus, se nós então dedicar as nossas vidas a outros deuses. Mas muito bem. Então, foi essa mensagem do domingo passado. Nós vamos tratar ela aqui. Vamos tratar agora do segundo, mais importante mandamento, que é amar ao próximo e a si mesmo. Mas também não podemos esquecer deste primeiro mandamento. Mesmo na mensagem de hoje, nós mencionaremos aqui este mandamento. Só para lembrar os irmãos, a situação em que Jesus estava ali no templo, o local é o mesmo, no templo, tendo aquele embate, aquelas controvérsias com as pessoas do seu tempo, com os líderes do templo, com os anciãos, com fariseus, saduceus, os sacerdotes, herodianos, todas aquelas pessoas que tentaram e se revezavam tentando encontrar alguma coisa que pudesse acusar Jesus para que ele fosse condenado à morte ou algo nesse sentido, mas o objetivo deles era eliminar Cristo do templo e de Jerusalém para que ele não atrapalhasse a sua religião, os ritos que eles praticavam ali. Jesus era uma ameaça para eles e eles sabiam disso muito bem. Então eles usavam de várias estratégias. A gente viu no texto anterior, do versículo 23 em diante, que os saduceus tentaram falar a respeito da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. Já os fariseus sim, eles acreditavam. E como Jesus calou os saduceus, os fariseus agora se voltam para uma questão da lei, para que Jesus respondesse qual era o mais importante mandamento. E Jesus respondeu de forma magnífica, perfeita, resumindo toda a lei
em apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estes 2 mandamentos, ele vai dizer no versículo 40, dependem toda a lei e os profetas. Veja que Jesus resume não só a lei moral, mas todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que os saduceus acreditavam, eles não acreditavam, não aceitavam o livro dos profetas, os demais livros. Então Jesus diz, olha, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Muito bem, então nós vamos ver esse versículo mais à frente. Então eu dividi, irmãos, essa parte aqui, essa mensagem de hoje, em 3 partes. A primeira é o amor de Deus, a segunda é o amor ao próximo, e a terceira, o amor a si mesmo, ou o amor próprio, tão falado nos dias de hoje. Muito bem, eu vou tentar explicando esses 3 pontos, sempre com a visão de que Cristo, ou o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é a fonte de todo amor. Não existe amor sem Deus, irmãos. O Senhor é a fonte de todo amor. Deus é amor. E eu acho impressionante porque Jesus, aqui nesse texto, ele apenas resume a lei nesses 2 mandamentos. E ele não dá maiores explicações aos seus discípulos ali, nem aos seus opositores. Ele simplesmente cita os 2 mandamentos. O que eu acho impressionante é que João, é por isso talvez, certamente João é apelidado de o discípulo do amor, porque nas suas cartas, especialmente na primeira carta, o apóstolo João, praticamente, ele pega esses 2 mandamentos e vai fazendo uma abordagem mais elaborada, vai explicando melhor a respeito destes mandamentos. Jesus dá uma explicação um pouco melhor, não nessa passagem, mas em uma outra passagem, no livro de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus fala do bom samaritano. Ele trata do mesmo assunto. O Lucas vai falar de um intérprete da lei que se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhes disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, veja que aqui não é Jesus que cita os 2 mandamentos, mas é o intérprete da lei que cita os 2 mandamentos. Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Vê que aqui ele estende um pouco mais, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz, muito bem, respondeste bem. E ele diz, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então, essa é a grande questão. Quem é o nosso próximo? Se nós devemos amar a Deus, nós já sabemos, com base na mensagem de domingo passado. Mas o 2º mandamento fala do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? E este intérprete da lei, talvez aqui em uma outra circunstância, não a mesma que Jesus cita lá em Mateus, fala lá em Mateus da lei, desses 2 mandamentos. E então Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Muito bem, então, o que Jesus diz? Olha, havia um homem, certo homem descia, versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair ele em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então Jesus dá aqui o exemplo de como é essa relação com o nosso próximo. Não é um amor apenas de palavras, mas é de atitude e de ações. Esse é o viver cristão, que nós vamos ver mais na frente aqui, quando chegar na parte da doutrina de hoje. Muito bem. Então, meus irmãos, como eu disse, a mensagem está dividida em 3 partes. A primeira é o amor a Deus, como o apóstolo João bem descreve na sua carta, na sua primeira carta, falando de que Deus é amor. E, de fato, Deus é amor, Ele é a fonte de todo o amor. Deus é a origem de todo o amor. Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, então o amor é um dom. O amor é uma dádiva, o amor é um presente. O apóstolo Paulo, tratando a respeito dos dons, na primeira carta aos Coríntios, ele dedica o capítulo 13, todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ao amor. É este dom que Paulo chama de o dom supremo, o maior dom, o mais importante dom da história ou da igreja, é o amor. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele, inclusive, no capítulo 13, ele trata sobre o amor, demonstrando que é um dom muito grande, supremo. No capítulo seguinte, ele vai tratar a respeito da profecia e das línguas. E no capítulo 13, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele vai dando aqui alguns adjetivos, né, algumas características. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão, como de fato já aconteceu. Havendo línguas, cessarão também. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Muito bem, então o apóstolo Paulo, demonstrando aqui com uma linguagem muito rica, usando metáforas, que o amor é o caminho sobremodo excelente. É o mais importante de todos os dons. E se é um dom, a palavra dom, no texto original, significa presente. Se é um dom, não é uma coisa que é desenvolvida em nós mesmos. Não somos nós que decidimos amar de nós mesmos. Foi Deus que nos deu. E nós vamos ver aqui no próximo ponto, sobre o amor ao próximo, de que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós só podemos amar porque nós nascemos de Deus. O que é nascido de Deus ama o seu próximo.
Então, é isso que João vai tratando na sua carta o tempo todo, com referência a este mandamento. Muito bem, então, vamos ao passado esse primeiro ponto, demonstrando que Deus é amor. Nós já vimos isso no domingo passado, deste amor a Deus. É o mais importante mandamento, e isso nos livra da idolatria, isso nos livra de estar servindo a nós mesmos, ou idolatrando a pessoas e personalidades. O culto deve ser dedicado somente ao Senhor, e não a homens, e não a personalidades, por mais famosas que elas sejam, por mais importantes que elas sejam. O culto deve ser unicamente a Deus. Muito bem, então o amor ao próximo é o segundo ponto. E aí a primeira questão que eu quero tratar com os irmãos aqui é que é impossível amar o nosso próximo e a nós mesmos sem amar a Deus. Não tem como. Eu amo a Deus. Tá, mas como? Como que nós demonstramos que amamos a Deus? É se nós amamos o nosso próximo. Porque João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é, na verdade, um mentiroso. Porque como nós podemos amar a Deus que não vemos, se nós não amamos nem ao irmão que vemos, que está ao nosso alcance ali? Então é uma hipocrisia, na verdade é uma mentira, porque só podemos amar o nosso próximo verdadeiramente se nós também amarmos a Deus. E uma evidência de que nós amamos a Deus é se nós amamos o nosso próximo. Então as duas coisas estão muito íntimas, são muito intimamente relacionadas, não pode se separar, não pode ser tirado. Então, o amor ao próximo e o amor a Deus, e também o amor a si mesmo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, voltando à carta de João, é impossível, irmãos, explicar esse amor ao próximo sem mencionar a carta do apóstolo João. No capítulo 4 da carta de João, da primeira carta, os irmãos podem abrir comigo, nós vamos ver no capítulo 2 ainda, ele já começa, na verdade, toda a carta trata a respeito do amor. É um dos mandamentos, na verdade. Então, o versículo 7 ele vai dizer: amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas... E aí ele vai dizer no versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele novamente vai falar a respeito do amor aos irmãos, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí ele vai desenvolvendo esse assunto o tempo todo. E lá no capítulo 5, no versículo 7, ele vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E veja o que eu falei agora há pouco, irmãos. Então, Deus é a fonte de todo amor, né? Então, o versículo 7, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma evidência de que alguém é nascido de novo, experimentou, passou pelo novo nascimento, é o amor que ele demonstra para com o seu próximo, para com Deus e também para si, consigo mesmo. Tá? Então, no versículo 8, ele vai dizer: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus é a personificação do amor. No versículo 9, ele vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho amado, o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Irmãos, é uma coisa para nós,
olhando na ótica humana, é impossível para nós explicarmos o amor. Tá? Até porque no texto grego existem várias palavras para amor. Aqui na nossa língua, nós temos apenas uma palavra, que normalmente é usada para todos os tipos de amores. Do amor entre o marido e mulher, um amor íntimo, carnal, é o eros. No texto grego, as palavras são separadas. Neste caso aqui, irmãos, um relacionamento de familiar é outra palavra. Um relacionamento entre pai e filho é outra palavra que é usada no texto grego. Mas nesse caso aqui, a palavra que é utilizada é a palavra ágape. Então, o amor incondicional, o amor sem condição, é um amor totalmente diferente do que se tem hoje ensinado no mundo afora. Muito bem, então, o texto ele diz, amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, como eu falei, na ótica humana é impossível para nós explicarmos o amor de Deus, ou este amor que a Bíblia fala, ou este mandamento. A única maneira de nós explicarmos isso de forma melhor é do ponto de vista da cruz. Então Deus nos amou de tal modo, por isso João 3,16 vai dizer, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, irmãos, que o amor de Deus é manifestado na cruz. As pessoas confundem hoje em dia um gesto de amor. Um gesto de amor na Bíblia, irmãos, é a entrega, é a morte por outras pessoas. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, e uma demonstração de amor da esposa para com seu esposo é ela sendo submissa a ele. Essa é a maior demonstração de amor da esposa para com seu esposo. A maior demonstração de amor do marido para com a sua esposa é ele estando disposto a morrer por ela. Certo? Então, não são essas delicadezas, não são flores, apesar de a gente saber que isso tem o seu valor, mas, na Bíblia, a demonstração de amor foi Cristo morrendo na cruz, se entregando por nós. E da mesma forma, Paulo diz que nós também devemos nos entregar ou morrer, se for o caso, por nossa esposa. Essa é a grande demonstração de amor de Deus para com o seu povo. Então, olhando pela cruz, pela ótica da cruz, nós podemos entender o amor do qual nós estamos falando aqui. No versículo 19, o apóstolo João continua dizendo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas é impossível nós amarmos alguém, a Deus ou a nós mesmos, se antes Deus não nos amou. Então veja que a iniciativa é de Deus em nos amar, em nos chamar, em enviar o seu Filho para morrer pelos seus, por sua igreja, por seu povo. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Anotem bem esse versículo, porque este versículo explica muita coisa. Versículo 20 vai dizer, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí o versículo 21 continua, finaliza dizendo, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Este é o mandamento. Ame a Deus e ame a seu irmão. Não sei se os irmãos perceberam, mas o mandamento que Jesus disse lá, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não sei se os irmãos tiveram a mesma percepção que eu, mas João,
O apóstolo João aqui nessa carta, e nem mesmo Jesus lá, não dá tanta ênfase no amor próprio. Ele dá mais ênfase no amor ao próximo, no amor a Deus. E o amor ao amor próprio, de que tanto se fala hoje, a gente vê as pessoas, especialmente nas redes sociais, colocando frases do tipo: a melhor versão de mim mesmo, estou me amando, coisa assim. Irmãos, isso é uma coisa antibíblica, só para ressaltar, e perigosa até. Vou explicar por quê daqui a pouco. Muito bem, João, o mesmo apóstolo, ele escreve uma segunda carta, e essa segunda carta ele escreve a uma senhora eleita e aos seus filhos. E no versículo, como a carta é só um capítulo, então no versículo 4 ele vai dizer: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como que se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. E não, como é que nós sabemos que alguém ama a Deus? Quando a pessoa guarda os seus mandamentos. Quando a pessoa se esforça e trabalha e para cumprir os mandamentos de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Essa é uma maneira como nós identificamos alguém que verdadeiramente ama a Deus. Na terceira carta de João, agora escrevendo ao presbítero amado, Gaio, a quem amo na verdade, e aí João utiliza muito essa palavra, aí o versículo 2 ele vai dizer: amado, acima de tudo, faço voto, certo? Aí ele vai lá para o versículo 5 dizendo: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Vocês, irmãos, perceberam? O apóstolo João está elogiando aqui, exaltando, de um certo modo, o procedimento de Gaio, em que ele amava os irmãos, não só os irmãos da igreja, mas também os estrangeiros, as pessoas que passavam por lá. Ele tinha este grande amor. E ele tem esse apreço, esse testemunho que as pessoas davam a respeito de Gaio. E é impressionante, irmãos, que nós, não sei se os irmãos perceberam isso, mas nunca vi alguém dizendo assim: olha como aquele irmão tem um dom especial. Olha como aquela irmã ama, né? Ela tem um amor. É uma maravilha que Deus continue usando a sua serva, assim, o seu servo, dessa forma. Normalmente, irmãos, nós valorizamos aqueles que pregam, que ensinam, que ministram louvores, que cantam, que exercem algum trabalho de influência, de liderança. Mas Paulo vai dizer que o dom maior é o amor. E nós não reconhecemos isso. Tem igrejas por aí que supervalorizam as pessoas que falam em línguas. Mas Paulo está dizendo que por mais que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então o amor, irmãos, é o mais importante de tudo. Quero, neste momento, também ir para o terceiro ponto, falar agora a respeito do amor próprio, do amor a si mesmo. Essa mensagem, irmãos, sinceramente, eu ainda fiquei tentado em separar esse amor próprio para uma única mensagem, mas eu disse: não, vamos finalizar hoje mesmo. Mas em outro momento nós vamos falar só sobre o amor próprio, só sobre o amor a si mesmo. Apesar de que no mandamento ele é mencionado de relance, Paulo, na verdade, os apóstolos, João especialmente, que é o discípulo do amor, ele não dá ênfase a esse amor próprio. Ele dá ênfase ao amor ao próximo, amor a Deus. Deus é amor. Mas o amor próprio não é mencionado dessa forma. Há uma menção que eu julgo ser em Romanos, capítulo 12. Paulo vai fazer o seguinte, Paulo vai escrever o seguinte aos Romanos, capítulo 12, o versículo 3. Ele vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós
que não pense de si mesmo além do que convém. Antes que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vejam o que eu falei a respeito deste amor próprio. O que as pessoas... Há um perigo nos dias atuais com que a psicologia tem ensinado as pessoas de que elas são importantes demais e que elas são o máximo, e que elas, se você for numa sessão dessa com esses psicólogos, com essas pessoas, você vai sair de lá se achando um super-herói. Você vai sair de lá com um ego inflado. Isso é o perigo, irmãos. Porque, não sei se os irmãos lembram, nós pregamos aqui em Mateus mesmo, no ministério de João Batista, em nenhum momento João Batista se exalta, em nenhum momento João Batista atrai para si qualquer tipo de glória, de mérito. Ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser sempre a atitude dos cristãos. Nós somos incentivados pelas Escrituras a sempre considerar os outros superiores a nós, a sempre tratar com humildade com as outras pessoas, a servir uns aos outros. O próprio Cristo faz isso quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Essa era um serviço de escravo. Quando você entrava na casa de um judeu, o escravo ia logo lá e colocava a bacia com uma toalha e lavava os seus pés, enxugava, e você passava por aquele ritual ali e você entrava na casa. Então Cristo faz isso. Quem fazia isso na casa de um judeu típico era o escravo. Jesus dá o exemplo, a humildade que nós devemos agir para com o nosso próximo, sempre tendo o nosso próximo em mais estima do que a nós mesmos. Então, essa ideia hoje do espelho, né? Se você quer... o espelho é um perigo, irmãos. O espelho é um perigo para nós, porque nos ensinam a olhar no espelho e achar que nós somos grandes coisas. E, na verdade, nós temos o nosso valor. Nós reconhecemos o nosso valor. Nós devemos conhecer a nós mesmos, de tal modo que nós devemos entender, irmãos, que nós somos pó, e para o pó tornaremos. Este corpo do qual nós, nesses dias, tratamos ele tão bem, cuidamos ele tão bem, e deve ser assim, de certo modo, ele voltará ao pó da terra, irmãos, para nada mais prestará. Poucos dias ali no túmulo estará em podridão, sendo consumido por vermes. Para que tanta vaidade? Para que tanto buscar uma auto-idolatria, ou adorar a si mesmo? Nós devemos dedicar esse amor ao próximo como a nós mesmos. É certo que existem pessoas que elas odeiam a si mesmas. Elas odeiam o seu corpo. Elas odeiam tudo delas. Isso não é bíblico, irmãos. Isso é algo terrível e que deve ser tratado. E deve ser tratado da forma correta. Deve ser tratado na raiz do problema. Da mesma forma que o amor ao próximo. Nós tivemos esses dias, ouvimos uma palestra de uma pessoa falando sobre o relacionamento no ambiente de trabalho e de como nós devemos, segundo a psicologia, melhorar este ambiente de trabalho. Meus irmãos, eu ouvi e cheguei à seguinte conclusão. Já sabia disso, mas cheguei à seguinte conclusão. O que a psicologia ensina é apenas um remendo, é apenas um paliativo. Trata apenas dos sintomas, não trata do problema real. Qual é o problema real de todo de relacionamento ruim dentro da família ou dentro de um ambiente de trabalho? É o pecado, irmãos. Só que a psicologia não trata de pecado e eles nem podem tratar disso. Tá? Porque a psicologia é ateísta na sua origem, na sua essência.
ela jamais vai admitir que é o pecado a raiz de todos os problemas das relações do homem para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. Porque o pecado nos distancia de Deus. E quando o pecado nos distancia de Deus, ele também nos distancia do próximo. E quando ele nos distancia do próximo, ele também, nós também sofremos, porque nós estamos separados de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus, sujeitos às consequências dos nossos pecados. Muito bem, irmãos. Então, só para finalizar aqui essa parte, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Qual é o ensino, qual é a doutrina que nós tiramos daqui? Que nós extraímos daqui? É sobre a vida cristã, irmãos. A doutrina extraída daqui de hoje é sobre a vida cristã. A vida cristã consiste em obedecer os mandamentos a Deus. Os mandamentos de Deus. Aqui é o que Jesus sintetizou de forma brilhante: amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume isso muito bem. Eu costumo dizer que este é o único triângulo amoroso que dá certo. Amar a Deus, no topo da pirâmide, amar o próximo e amar a nós mesmos. Não existe outro que funcione, só este. E veja bem, irmãos, as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas aqui. Primeiro nós teremos aqui algumas lições. A primeira lição, nós já até citamos, é a questão do dom. O amor é um dom. Não é que só alguns irmãos amam e outros não. Só uns receberam o dom e outros não. Não, todos aqueles que são nascidos de novo amam. Porque este é o critério. Então, Deus é amor. E se nós nascemos de novo, nós recebemos essa essência do próprio Deus. Então, todos nós somos instigados e incentivados a amar uns aos outros. Não dizer, eu não amo porque eu não tenho esse dom. Isso aí não cola essa ideia. Paulo defende que o amor é um dom supremo, é o mais importante, e é isso que nós devemos aplicar em nossas vidas sempre. Tá? E nunca imaginar que este amor é só algo de palavras. Porque aquele samaritano do qual Jesus cita no texto, lá de Lucas 10, ele, apesar de ele ser inimigo de Israel, os samaritanos eram rivais com o povo de Israel, foi aquele samaritano que cuidou daquele homem que foi maltratado e quase sofreu a morte e foi largado à beira do caminho. Então aquele samaritano cuidou daquela pessoa. Ele não foi uma pessoa que chegou lá e disse palavras bonitas e levou um presente e deixou lá. Não, ele pegou a pessoa quando ela mais precisava, tratou das suas feridas, levou a uma hospedaria, pagou a hospedaria e ainda disse ao hospedeiro se ele precisasse, usasse mais recursos, ele indenizaria aquela pessoa quando ele voltasse. Então, este é o próximo, do qual aquele líder perguntou a Jesus. Aquele escriba, perguntou a Jesus. Meus irmãos, a outra questão, e eu já até mencionei, é a dificuldade de nós reconhecermos e valorizarmos aquelas pessoas que amam, que têm esse dom em demasia, que têm esse dom e que vivem, que praticam muito bem este dom. É a mesma coisa, por exemplo, a gente vai ver lá em Romanos 12, que fala de contribuição, que tem irmãos que têm um dom para contribuir, que contribui deliberadamente, mas na verdade é uma obrigação de todo cristão contribuir para a obra de Deus. Mas tem alguns que contribuem muito mais do que são orientados a contribuir. E da mesma forma é o amor. Todos são estimulados a amar. Certamente alguns amam mais do que outros. E aí, para finalizar, é certo que este dom deve ser a todo convertido, todo irmão, assim como existem uns que são chamados para ser evangelistas, e eles têm um dom especial para evangelizar, mas todo cristão deve evangelizar. Assim, todo cristão deve amar. Amém? Porque se não amar, irmãos, não tem como
ser um cristão. É assim que caracteriza. E a gente fica imaginando assim, amar o nosso parente, amar o nosso amigo. Não, irmãos, o samaritano não conhecia aquele homem que estava à beira do caminho. Mesmo assim, ele amou. Tá? Jesus nos ensina que nós devemos amar aos nossos inimigos. É diferente. Porque até os ímpios amam os seus parentes e amigos. A diferença para nós é que nós somos estimulados a amar até os nossos rivais, até aqueles que nos odeiam. Essa é a grande questão que nós devemos observar, irmãos, e aplicar isso em nossas vidas. Enquanto as pessoas nos odeiam, nós devemos orar por elas. Nós devemos pedir ao Senhor que salve essas vidas e que tire as vendas dos seus olhos. Tá? Amém? Que Deus em Cristo possa aplicar essa mensagem aos nossos corações, que os irmãos compreendam perfeitamente essas verdades. Não pode existir igreja, não pode existir cristianismo sem amor. O amor é que caracteriza, é que faz a diferença na nossa vida, na vida da igreja. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Em seguida, vamos louvar a Deus com mais um cântico. Irmão Marcel, nos conduzir a Deus com mais um louvor. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, que diante da Tua presença nós pudemos ler a Tua palavra, estudá-la, Senhor Deus, e aplicar às nossas vidas os ensinos que aqui foram abordados. Que o Senhor nos ensine a amar e amar de forma sacrificial aos nossos irmãos. Deus, não buscando os nossos próprios interesses, mas o interesse dos outros e do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço por tudo. Amém.